Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de eufônio. Então nós temos dois tópicos para hoje. Primeiramente falaremos sobre o funcionamento do instrumento, para entender um pouco melhor essa engrenagem que a gente tem aqui, essa máquina. E posteriormente conectaremos para o assunto da postura corporal. Como obter, como perceber melhor o seu corpo em relação ao seu instrumento. Bom, esse instrumento aqui é o eufônio compensado. Basicamente, existem três tipos de eufônio disponíveis no mercado. O de nível de entrada seria o eufônio de apenas 3 chaves, então você não teria esse pisto extra, o quarto pisto, e nem essa quantidade de bombas. Em geral também seria um instrumento um pouco menor. O calibre também seria um calibre mais fino, mas o que provavelmente, se você tiver um instrumento parecido com esse, de somente 3 chaves, o que o tornará parecido, o que o torna parecido, é a campana, que é cônica. Então é um instrumento da família dos metais de campana cônica, dessa região barítono, tenor, barítono indo para o baixo, certo? Então, mesmo que ele tenha calibre fino, o seu eufônio de 3 chaves, provavelmente terá uma campana cônica. Então isso define ele como um eufônio, ou o popular bombardino. Existe um outro instrumento que é o barítono, que aí teria uma campana mais cilíndrica, um pouco mais próxima da do trombone, caso você tenha uma proximidade com o trombone para fazer esse comparativo. Aí você tem, vindo desse instrumento, de entrar no instrumento intermediário, que é o eufônio de 4 chaves sem a compensação. Tá? Esse é um instrumento compensado. Se você tem um instrumento de 4 chaves que não tenha um conjunto extra de bombas, como esse meu, mesmo que sua quarta chave seja aqui embaixo, com essa utilização da mão esquerda na quarta chave, mesmo que ela seja aqui, em geral a gente tem também a quarta chave aqui, é mais comum você ver, 1, 2, 3 e o quarto aqui, seria um instrumento chamado de intermediário, não compensado. A qualidade do instrumento dependerá muito da qualidade da construção, mesmo sendo um instrumento de entrada, um instrumento de somente 3 chaves, que é o instrumento básico, é um instrumento que funciona para tudo. E aí a gente chega nesse instrumento chamado de eufônio profissional, que é o instrumento compensado. Por que compensado? Porque ele tem bombas de compensação. Então você tem bombas extras às bombas originais, as bombas de funcionamento básico do instrumento, que são conectadas com o primeiro, o segundo e o terceiro pistos, certo? O instrumento de metal, da família dos metais, eles têm o mesmo funcionamento desde o século XIX, baseado na série harmônica das 7 posições, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, com a combinação dessas posições, através da série harmônica, então você tem lá, por exemplo, a série harmônica de si bemol, Eu apertei aqui a primeira para a segunda posição e nós tivemos a mesma distância intervalar, porém em tonalidades diferentes, veio de si bemol para lá. E com essa combinação, o que acontece? A primeira posição tem uma bomba um pouco menor, aí você vai para a terceira posição, para a segunda posição, no caso, a primeira seria solto. Você vai para a terceira, vai ter uma bomba um pouco maior, não sei se você está vendo aqui, em comprimento, e a terceira vai ser maior ainda. No meu caso, vocês percebem que as bombas estão abertas. É muito importante, desde o início, que você compreenda que esse é um instrumento que jamais estará afinado. O músico ele toca afinando.
Então é muito importante que você compreenda o funcionamento, que é isso que estamos, né, fazendo agora, e a utilização, né, da abertura ou fechamento dessas bombas, o porquê. Né? Então se a afinação está mais alta, mais aguda, eu preciso abrir um pouco essa bomba. Então, como na combinação, tocando o meu instrumento, seja utilizando um afinador ou junto com um teclado eletrônico ou um piano mesmo, afinado, eu consigo visualizar um pouco melhor a afinação geral do meu instrumento. Mas tendo em vista que tocamos afinando, vai depender muito do grupo qual você está tocando, se é eufônio e piano, eufônio na banda de música, né? Eufônio e trompete, certo? E as bombas vão aumentando de tamanho. Nós temos a bomba geral. E no caso do instrumento compensado, você tem as bombas extras. Quando eu aperto a quarta chave, a diferença entre o instrumento de 3 chaves e o de 4 chaves convencional, que é o intermediário no caso, você vai ter a circulação, né, da vibração do ar passando por dentro dessas bombas também, o que me permite um senso melhor de afinação, um controle melhor do instrumento e uma extensão mais controlada até para os graves, principalmente. Gerando a possibilidade de fazer uma escala cromática mais para a região grave, né? Por exemplo, é mais fácil para mim tocar com mais domínio, indo para a região grave, tendo esse instrumento compensado e sabendo utilizar minhas bombas. Basicamente é assim que essa é a diferença entre os 3 tipos de eufônio disponíveis no mercado. Se você tiver acesso a um instrumento compensado, melhor ainda. Bom, vamos para a parte da postura corporal. Os exemplos que eu estou dando, o jeito que eu estou falando, não seria uma postura legal para a gente tocar. Eu estou sentado para essa aula, né, para conseguir exemplificar a postura sentada. É muito comum a gente tocar sentado. Porém, na média, sabe-se que é melhor tocar em pé, para o bom funcionamento da respiração. Porque é mais fácil que a coluna fique ereta, né? É mais fácil controlar o peso do seu corpo. Mas, né, caso você esteja sentado, eu vou tentar exemplificar aqui de lado, para que vocês vejam que eu não vou tentar prejudicar a minha postura corporal para tocar o meu instrumento. Eu tenho que gerar um equilíbrio entre peso do meu corpo sentado, coluna mais ereta, tá? Como na primeira aula a gente puxa aqui, ó, pensa que é uma marionete. Eu estou pronto, tá? Braço não muito para cima nem muito para baixo. As mãos, ó, esse movimento, nem muito para baixo e nem muito para cima. Tem que estar da maneira mais natural possível. Somente leva até o instrumento, ó, levei, certo? E tem que estar com essa fluidez para você tocar de maneira mais confortável. Não vai para baixo nem vai para cima. Tenta ficar na maneira melhor, maneira ereta, né? Coluna ereta. Se você necessitar de um apoio, você pode pegar uma mini almofada, algum tipo de coisa para que o eufônio fique mais alto nessa região aqui, tá? No meu caso, ele até que se adapta um pouco. Eu utilizo também essa faixa. Você pode ir atrás de maneiras que possam vir a lhe ajudar. O importante então é estar com a coluna ereta. Se ficar para trás, a cadeira não encosta na cadeira. E se ficar na ponta, que eu prefiro ficar na ponta, mantenha-se a coluna ereta, tá? Da maneira mais natural possível, o instrumento vem até você e você está pronto.